A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Escola Bíblica Dominical, aqui do canal do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 12, Perseverando na Fé. A lição aqui do quarto trimestre do ano 2017 da revista da CPAD. Esse slide aqui está no site, o ebdemfoco.com. Aqui embaixo você vai ver slidesebd.com, é a mesma coisa, você vai entrar no mesmo site, tudo vai direcionar para o mesmo local. Esse site tem slides em PowerPoint para você usar na sua igreja, comentários, subsídios, cursos de capacitação para professores da escola dominical. Então você está convidado a entrar aí no site, se cadastrar e baixar os slides. Se você já se cadastrou, muito obrigado, espero que esteja gostando. E também você que está assistindo no canal aí do YouTube, se inscreva no canal, clique em gostei, comente, participe, para que a aula possa ficar mais interativa, possa ter uma interação, faça a sua pergunta, eu posso também lhe responder aí. Então vamos lá, começando a nossa aula, o texto áureo diz assim: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. A vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Então, o foco dessa aula não é tratar sobre a questão de perder ou não salvação. Vamos falar disso. Mas é mostrar que a principal evidência da salvação é a perseverança. Quando aquele crente persevera, que ele vai até o fim, ele não se afasta dos caminhos do Senhor diante de várias dificuldades, tribulações e tentações, é porque ele é um crente de verdade. Então esse é o foco dessa lição. A leitura bíblica em classe encontra em 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Eu não costumo fazer essa leitura pelo fato de ganhar tempo aqui no vídeo. Suponho que você já fez, se não fez, faça, porque ela é importante. Não estou menosprezando a leitura, mas é para que o vídeo não fique tão grande. A leitura de hoje até é pequena, mas tem umas que são bem maiores. Então eu cortei logo todas e já vou direto para a introdução, mas faça a leitura. A Bíblia nos revela a salvação em Cristo e a confirmação desse bem precioso por intermédio da testificação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele testifica que nós somos salvos. Nós temos a certeza, a garantia, porque está dentro do nosso coração, arde do nosso coração. E a fé só vem depois que o Espírito Santo toca em nós, toca no nosso coração e a gente crê no Evangelho. Então, a ação do Espírito Santo é que vai fazer com que nós conheçamos essa salvação e temos certeza dessa salvação, a confirmação dela. A principal consequência da salvação é a alegria. Então, ou seja, aquele que é crente de verdade, ele vai se alegrar em Cristo. Ele vive de forma diferente. Mesmo diante das dificuldades, a gente sabe que o crente ele é feliz, ele é alegre. Entretanto, convém alertar que as Escrituras mostram a possibilidade de se perder a salvação, em casos de apostasia da fé em Cristo. Agora aqui, a gente entra num ponto um pouco delicado, que eu não quero fazer um debate entre calvinista e arminiano aqui. Eu acho que esse tema, é claro que os calvinistas abraçam uma ideia e os arminianos outra ideia. No entanto, a gente tem que olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. O escritor da revista, é claro, ele vai defender um ponto de vista, ele é unilateral aqui. No entanto, a gente sabe que a Bíblia dá muitas evidências de que salvação não se perde. Então, se existe, da mesma forma que existem versículos que deixam entender que existe a possibilidade de perder a salvação, tem versículos que garantem a salvação, e garante que uma vez salvo, sempre salvo. Realmente tem versículos que garantem isso. Então, não vamos olhar para a Bíblia, esquece debate, esquece outros pontos de vista, vamos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia diz. Mais na frente eu vou mostrar algumas passagens bíblicas. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa doutrina, porque ela pode ir para um lado que, infelizmente, muitas igrejas abraçaram a ideia de que qualquer pecado faz você perder a salvação. Pecou, perdeu a salvação. Aí pede perdão, volta a salvação. Pecou, perdeu, pede perdão, volta. Ou seja, fica aquele negócio de perde e ganha a salvação, e isso é algo muito sem sentido. Se é realmente possível perder a salvação, isso só acontece em alguns casos muito específicos e extremos. Então, que fique bem claro isso. Essa possibilidade, inclusive, que é defendida pela Assembleia de Deus e pelo escritor da revista, ela existe,
a possibilidade de perder a salvação, mas em algumas situações extremas. Não é algo assim, pecou, perdeu. Não, é a apostasia, que é o que está aqui, né, aqui embaixo. Em casos de apostasia, que nós vamos entender o que é apostasia agora. A perseverança bíblica, vamos lá. O conceito bíblico de perseverança. Perseverar remonta à ideia de permanecer e resistir. Ou seja, tudo que você faz, que você vai em frente, diante da dificuldade, você luta, você não para, você não desiste, você resiste a tudo que vem contrário àquilo ali, às suas ideias, e que seja o que for, você está perseverando. Então, isso é perseverar. No nosso caso, é não desistir da fé cristã, mesmo passando por diversas situações. Então, perseverar, quando se fala no cristianismo, na fé cristã, é permanecer em Cristo, permanecer crendo em Cristo, mesmo diante de situações tais como tentação, ou seja, vem a tentação, nós estamos lá firmes em Cristo. Vem a aflição, estamos firmes em Cristo. Não é que a gente não vá pecar diante da tentação, não é que a gente não vá pecar diante de uma aflição, não é isso, mas é que a gente não vai abandonar a fé, ou seja, rejeitar Cristo e abandonar a fé, é nesse sentido, ou seja, pecar todos nós vamos, diante da angústia, diante da provação, diante da perseguição. Então todas essas situações aqui, devido à nossa natureza pecaminosa, podem nos levar a cometer alguma falha, algum pecado. No entanto, isso jamais deve levar o crente verdadeiro a se desviar do evangelho a ponto de rejeitar a Cristo. Então, quando isso acontece, já é outra história, Nosso desafio, mesmo vivendo em tais dificuldades, é de mantermos-nos inflexíveis e firmes na fé em Cristo. Ou seja, permanecer firme em Cristo, mesmo diante das dificuldades, tribulações, mesmo que a gente cometa algum pecado, alguma falha, mas vamos permanecer firmes em Cristo. Arrependimento está aí para isso. Vamos falar de arrependimento daqui a pouco. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6,13. Ou seja, Deus, ele sabia que nós iríamos passar por tais problemas e ele nos deu a armadura. Agora nós temos que usar, porque a armadura é justamente para isso, para nós permanecermos firmes. Então, se tem uma garantia que nós vamos para o céu, se tem uma garantia que nós vamos perseverar até o fim, nós temos que ter as armaduras para isso, e Deus nos deu tudo que nós precisamos. Agora eu vou falar alguns versículos com relação à perseverança aqui. O foco dessa lição é perseverança em Cristo. E aí Hebreus 3,14 diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Isso aqui não está na revista, viu? Eu coloquei depois. Coloquei somente aqui no slide, inclusive no slide do site não está esse versículo aqui. Eu coloquei alguns versículos extras só para minha aula aqui, exclusivamente para minha aula. Se retivermos firmemente, ou seja, nos tornamos participantes de Cristo se, tem uma condição, retivermos firmemente, ou seja, se nós perseverarmos. Então, a certeza da salvação vem na perseverança. O crente que persevera em Cristo, ele persevera firmemente, ele não se desvia, isso mostra que ele é um crente verdadeiro. Ou seja, ele está firme em Cristo, ele não se afasta dos caminhos de Cristo. Então, diante de todas aquelas dificuldades que eu citei anteriormente e de outras que vão aparecer na nossa vida, o crente ele tem que permanecer firme. É a garantia da sua salvação. Vamos lá. Provisão divina e cooperação humana. A ideia popular de que uma vez salvo, salvo para sempre, não tem amparo concreto nas Escrituras. Se fosse assim, não haveria necessidade de esforço e disciplina para uma vida de santidade. Eu costumo não explicitar a minha discordância do escritor da revista. No caso, quando eu discordo de alguma coisa, eu procuro passar por cima, passo rápido ali, tento dar uma disfarçada, porque até mesmo o objetivo da aula aqui não é esse. Mas nesse caso eu vou mostrar que eu discordo dele. Dizer o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Leva a pessoa a pensar que ela não precisa viver em santidade? Não existe isso. Esse argumento aqui é fraco. Independentemente de você achar que você pode perder a salvação, ou de você achar que não se perde salvação, independente dos dois, eu não sei qual é o teu ponto de vista.
vamos supor que você pensa que se perde salvação. Então você tem que viver uma vida de santidade. Vamos supor que você acha que não perde salvação. Salvação não se perde. Uma vez salvo, para sempre salvo. Também você tem que viver uma vida de santidade. E a Bíblia que diz isso. Vamos ver bem aqui algumas passagens que diz assim, ó. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e de fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Eu não quero falar de predestinação, eleição, até porque a gente já falou disso, já teve uma aula anterior da lição aí, você pode procurar o vídeo e você vai encontrar. Né, que lá a gente fala de eleição, né, ou seja, a eleição de acordo com o ponto de vista arminiano. Aqui, o foco aqui é, você foi salvo, você foi um eleito, condicionalmente ou incondicionalmente, não interessa, você foi um eleito em Deus, você é salvo. Para quê? Para santificação. Em santificação do Espírito. Então nós somos salvos para vivermos uma vida de santidade. Então não faz sentido você achar assim, eu sou salvo, então eu posso agora... vamos supor que você pensa que você não perde a salvação. Não, eu não posso perder a salvação. Não existe essa possibilidade. Então posso pecar? Não, porque você foi salvo para viver em santidade. Outro versículo aqui, ó. Eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, 1 Pedro 1,2. Para a obediência, você foi salvo para a obediência. Ou seja, não é para viver em pecado. Não importa qual é o teu ponto de vista. Você foi salvo para a obediência. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8,29. O que é ser conforme à imagem de Cristo? É viver em santidade, é imitar a Cristo. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Romanos 6,11. Ou seja, morremos para o pecado. Já acabou. Ou seja, o crente salvo, o crente verdadeiro, ele morreu para o pecado, ele vai viver conforme a imagem de Cristo, na obediência e santificação. É o que esses versículos aqui estão falando. Então, mesmo que você creia que não se perde salvação, entenda que você foi chamado para viver em santidade. Então não tem problema nenhum, eu particularmente não vejo problema nenhum em um crente acreditar que não se perde salvação, mesmo sendo assembleiano, arminiano, porque eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, mas nesse sentido aqui de achar que a pessoa que acredita que a salvação é para sempre, uma vez salvo, sempre salvo, ela vai, agora eu posso viver em pecado, isso não tem base bíblica, porque ele foi chamado para a obediência, então ele tem que viver em santidade, isso aqui vai ser uma evidência de que ele é salvo, né, e salvo para sempre. A gente tem que ter isso aqui sempre em mente, porque senão seria como se a pessoa fosse salva somente com medo de ir para o inferno. Tem gente que está na igreja só porque tem medo de ir para o inferno, não porque ama a Deus. E a salvação não é porque a gente vai ser lançado no inferno, não. É porque a gente foi chamado para amar a Deus, obedecer a Deus, né, adorar a Deus, é viver em santidade e viver para sempre na presença de Deus, em comunhão com Deus. Um dos pais da igreja falou algo muito forte. Eu gosto muito dessa frase, eu não me lembro exatamente quem falou, mas se você que está assistindo sabe, eu dou uma pesquisada aí, joga aí nos comentários. Que ele falou assim, se o inferno estiver de um lado e o pecado estiver do outro, prefiro me lançar nas chamas do inferno e sofrer eternamente do que viver para sempre pecando contra Deus. Então, a vida cristã é viver em obediência a Deus, em santificação, conforme a imagem de Cristo. Portanto, não faz sentido você querer viver uma vida cristã no pecado. Ou seja, mesmo que você fosse para o inferno, se você é salvo de verdade, você iria querer amar a Deus e viver na presença dele. A não ser que você não goste disso. Se você não gosta de viver uma vida de santidade, se você não gosta de estar na presença de Deus, tem algum problema. Você não é salvo. Você não é salvo. Se você ama a Deus, vai na igreja, serve a Deus por obrigação, e isso traz uma tristeza para ti, tem problema aí. Você não é salvo.
porque você deveria amar a Deus. A regeneração deveria ter transformado o teu coração a ponto de você amar a Deus em todas as hipóteses. Mesmo que você fosse para o inferno, você deveria amar a Deus. É claro que a gente não vai para o inferno, já fomos libertos da condenação do inferno. Mas amar a Deus é o mais importante da salvação. E você pode falar, aqueles que se desviaram, como que funciona? Né? Ou seja, aqueles que desviaram. Olha só o que diz em Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais iniquidade. Olha só, Jesus ele não está falando assim, olha, eu conheci vocês um tempo, depois vocês se desviaram, né? Vocês estiveram na igreja, depois vocês saíram. Não, eu nunca vos conheci. E pelo que eles estão falando aqui, eles estavam na igreja, eles operavam milagres, eles profetizavam, expulsavam demônios, mas nunca foram salvos de verdade. Então, o que a gente observa é que dentro da igreja tem muitos que dão testemunho de crente, mas não são salvos. E naquele dia eles chegarão diante de Cristo e Cristo vai falar para eles, eu nunca vos conheci. Vocês nunca pertenceram a mim. Vocês nunca tiveram o nome escrito no livro da vida. Né? Então, assim, a pessoa mostra evidência externa de que é salva, ela pode enganar nós, mas a Cristo ela não engana. E olha só o que João escreveu. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2,19. Olha só. Saíram de nós, mas não eram de nós. Então, aqueles que se desviam, não necessariamente eles eram crentes. Não necessariamente eles eram salvos e perderam a salvação. É porque eles nunca foram salvos. E eles nunca iriam perseverar. Então a diferença do crente verdadeiro para o crente falso, ou seja, aquele que não é crente, que está na igreja, é que o que é crente vai perseverar até o fim, e o que não é crente não vai perseverar até o fim. Ele vai se desviar, ele vai se afastar, ele não consegue viver uma vida ali de santidade, porque ele é do maligno, o coração dele é mau, não foi regenerado. Então ele vai se desviar. Então olhar para um desviado e falar assim, um dia ele foi salvo e desviou, eu vejo nessa passagem que ele nunca foi salvo. Mas eu lembro, aquele irmão pregava, era uma bênção, falava línguas estranhas. Olha o texto de Mateus aqui acima. Ah, Senhor, teu nome, expulsamos demônio, profetizamos e tal. Nunca vos conheci. Então, temos que ter muito cuidado com relação a isso aqui. E para a nossa vida, olhar para a nossa vida. Será que eu sou salvo? Né? Será que eu persevero até o fim? Eu creio em Cristo? Será que eu abandonei o pecado? Porque se você está na igreja vivendo no pecado, você não abandonou o pecado. Né? Ou seja, pecar ocasionalmente, todo mundo vai pecar. Agora, viver na prática do pecado é totalmente diferente. Então, isso aqui, né, é algo que a gente tem que estar ciente. Né? Vamos continuar. Assim, a perseverança da vida cristã é iniciada e garantida em Cristo. Ou seja, é em Cristo. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Ou seja, nós seremos aperfeiçoados em Cristo. Cristo ele vai nos aperfeiçoar e garantir a nossa salvação. Assim, né, com o auxílio do Espírito Santo, juntamente com a cooperação e sujeição do crente ao senhorio de nosso Senhor. Ou seja, o crente ele tem que reconhecer que Jesus é Senhor e obedecê-lo, né, como Senhor. O perigo da apostasia. Conceituando a apostasia. A apostasia do grego, né, apostasis, significa afastamento, remonta ao abandono premeditado e consciente da fé cristã. O que eu falei lá no começo da introdução, que ia falar mais sobre apostasia, é agora, nesse momento. Então, é negar, renunciar e distorcer propositalmente o ensino das escrituras sagradas. É aquela pessoa que nega Cristo, ela abandona Cristo e vai para o mundo. Então ela está na igreja, ela participa do culto, ela faz tudo, mas um dia ela simplesmente abandona Deus e vai seguir o mundo. Então aqui, aqueles que acreditam que a salvação se perde, vai falar, ele era salvo e perdeu a salvação. Aqueles que não acreditam que a salvação se perde, vai falar, ele nunca foi salvo. Ambos os pontos de vista vão dizer
Isso aqui é apostasia. Então, apostasia, tanto para um quanto para outro, é abandonar a Deus e seguir ao mundo. Isso é apostasia. O início da apostasia tem a ver com a obediência a espíritos enganadores. Ou seja, quando a pessoa começa a obedecer espíritos enganadores. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Então a pessoa está na igreja, ela está ouvindo o evangelho, ela conhece ali a verdade, mesmo assim ela dá ouvido a doutrinas de demônio. Então ela se afasta da fé em Cristo. Não necessariamente aqui eu entendo que ele já cria no evangelho. Também você pode pensar nisso. Né? Essa aula aqui ela é nesse sentido. Eu quero dar uma aula para quem acredita tanto no lado que pode perder a salvação, quanto que não acredita. Eu quero abordar os dois aqui. Mas de certa forma, uma pessoa que está ali na igreja ouvindo o evangelho e está experimentando das bênçãos da salvação, ela pode abandonar e ir atrás de doutrinas de demônio. Torcem o conteúdo do ensino bíblico, negando a pessoa e a obra de Cristo. Então, né, alguém que aposta toda a fé, às vezes ele simplesmente abandona Cristo e às vezes ele começa a pregar doutrinas contrárias ao verdadeiro evangelho, negando a obra de Cristo. Vamos colocar aqui uma diferença entre pecado acidental e apostasia. Então, como eu já falei anteriormente, o crente ele pode pecar. Isso aí existe essa possibilidade, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Porém, neste caso, o crente ainda pode alcançar a graça e a misericórdia de Deus confessando e deixando. Ou seja, todo crente salvo, ele vai pecar, isso aí vai acontecer, mas isso não necessariamente vai fazer ele perder a salvação. Ah, porque pecou, perdeu a salvação. Aí pede perdão, volta a salvação. Pecou, perdeu. Não, irmão, isso não existe. Não existe isso aqui. Isso é uma doutrina errada, pode-se dizer que é até uma heresia. Então, se você pecou, não necessariamente você perdeu a salvação. Se você ainda ama Cristo, se você quer viver a Cristo, se você se arrependeu do seu pecado, você é salvo. Você continua salvo. E se você morrer antes de pedir perdão, você vai para o céu. Não existe isso. Ah, porque eu pequei e aí eu vou pedir perdão só à noite no culto, então se eu morrer daqui para lá eu vou para o inferno. Não. Você continua salvo. Não é, se você for pensar assim, sinceramente, dificilmente alguém vai para o céu, porque todos nós pecamos o tempo todo. Então a gente tem que estar ali, na verdade, sempre com um arrependimento. Sempre se arrependendo dos pecados. Isso tem que ser dentro do coração. Um arrependimento genuíno e verdadeiro. Então, o que caracteriza a perda de salvação seria a apostasia, no sentido da pessoa abandonar e negar Cristo. Ou, porque assim, mas a pessoa não saiu da igreja, ela continua na igreja. Ela abandonou a Cristo? Pode ser que sim, porque dentro do seu coração ela já está vivendo em pecado. Dentro do seu coração, ela abandonou a Cristo no coração. Visivelmente pode ser que não. Está lá fingindo, está até pregando, mas dentro do coração dela ela já abandonou a Cristo. Então a apostasia não é só algo externo, que a gente vê a pessoa saindo da igreja e fala, fulano desviou, apostatou da fé, perdeu a salvação, olha lá, está no mundo. Não, às vezes está dentro da igreja, mas está cometendo adultério, está prostituindo, está fumando, está vivendo na bebedeira. Ninguém está vendo, é escondido, mas Deus está vendo. Dentro do seu coração ele já se apostatou da fé. Então a apostasia é nesse sentido, é o caso de uma decisão deliberada e premeditada, sendo impossível voltar atrás. Essa questão de ser impossível voltar atrás aqui, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mas é quando aquela pessoa, ela tem todo um conhecimento do evangelho e de forma consciente, ela fala, eu não quero mais. O seu coração está tão endurecido a ponto de ela não conseguir mais se arrepender. Não é que Deus não quer mais perdoar ela, Deus pode perdoar, mas é que o seu coração se endureceu a tal ponto dela não mais querer voltar atrás. Ou seja, dela não mais querer servir a Deus. Então, apostasia aqui, no sentido de que a pessoa realmente abandonou. Mas tem apostasia no sentido de que a pessoa abandonou, mas ela ainda quer voltar. Ainda existe a possibilidade dela voltar. Se ela se arrepender, ela volta. Pronto. Está na igreja. Mesmo aquela pessoa que está dentro da igreja vivendo no pecado, ela pode se arrepender e falar, não, eu quero mudar de vida. Eu posso dizer que eu vivi muito tempo na igreja no pecado. E até que um dia eu entendi o evangelho de verdade e me converti de verdade.
Então eu fui criado na igreja, nasci na igreja, meus pais já eram crentes quando eu nasci, mas teve um momento da minha vida que eu decidi servir a Cristo. Teve um momento da minha vida que eu falei, a partir de hoje eu vou ser um crente de verdade. Então eu estava dentro da igreja e mesmo assim eu não era salvo, não era salvo. Hoje eu sei disso, que eu não era salvo. Mas quando eu entendi o evangelho, que eu entreguei minha vida a Cristo, minha vida mudou. Então tem gente que acha que a vida só muda porque era do mundo, bebia, fumava, prostituía, agora eu não faço mais isso. Não, dentro da igreja também você pode mudar. Então tem pessoas talvez dentro da sua classe, da escola dominical, que não é salva, que não entendeu o evangelho, que continua vivendo na prática do pecado. E essa pessoa pode se arrepender, né, com a sua aula. A prática da apostasia. O inimigo de nossas vidas deseja pelejar contra nós, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. Ou seja, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as coisas espirituais. Então o diabo, claro, está tentando nos levar a pecar. Porém, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal do indivíduo. Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden e eles foram responsáveis. Ah, porque foi a serpente que me enganou. Mas você cometeu o pecado. Ah, porque foi a mulher que me convenceu. Mas você cometeu o pecado. Então hoje, se você peca, seja qual for, a responsabilidade é sua. Ah, porque foi o diabo que me levou a pecar. Não. Tudo bem que o diabo está tentando e tal, mas a responsabilidade é sua. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Ou seja, todos são responsáveis pelos seus atos. Veja alguns exemplos de apostasia nas Escrituras. A rejeição consciente e voluntária à obra de Cristo. Judas Iscariote andou com Jesus, viveu como um discípulo de Jesus e mesmo assim ele não quis servir a Cristo. Pecado voluntário consciente e maldoso. Ali, Ananias e Safira. Ou seja, pecaram e morreram diante de todos porque mentiram ao Espírito Santo. Ensino de doutrinas heréticas. Ou seja, muitos pastores hoje, muitos cristãos hoje ensinam doutrinas heréticas, e muitas vezes no passado a gente via esses pastores ensinando coisas boas, mensagens boas, e com o passar do tempo eles foram se deteriorando, e a mensagem deles foram tendendo para um lado que não tem nada a ver com as Escrituras. Teologia da prosperidade, teologia da libertação, aquela coisa toda. Então, ou seja, a gente olha para um passado da pessoa e olha para o presente e fala, rapaz, essa pessoa mudou. Então, a gente vê que é uma rejeição voluntária ao que as Escrituras ensinam. Agora eu quero falar um pouquinho mais de Judas. Judas, Jesus já sabia disso. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que haviam de entregar. O que havia de entregar. João 6,64. Judas, eu não entendo a ideia de que Judas era crente. Porque Jesus está falando bem aqui, logo no começo do Evangelho de João, João 6, que ele já fala assim, há alguns de vós que não creem. Ou seja, desde o começo, Judas não cria em Jesus. Desde o começo, ele era um discípulo que não tinha fé em Jesus. Pode ser que outros não tinham, pode ser que Tomé também não tinha. Pode ser que Pedro também não tinha. Não sei. Mas olha que Jesus fala no plural. Alguns de vós não creem. Então, desde o começo, Judas não cria. E ele continuou sem crer. Porque Jesus já sabia que era ele que ia entregar. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. João 6,7. Ou seja, já é um diabo. Ou seja, já é um desviado. Desviado não, que desviado é aquele que foi e desviou. Ou seja, de vocês já é um que nunca foi salvo. Ou seja, Judas ele não foi salvo. Desde o começo, é o que está nesse texto, eu vou pela Bíblia. É o que está nesse texto. Desde o começo, Judas não cria em Jesus. O próprio Jesus falou isso. Ele já sabia que Judas ia entregar ele e já falou, alguns de vocês não creem. Então só Judas sabia disso e Jesus sabia disso. Os outros não sabiam. Os outros olhavam para Judas e via Judas como um deles, salvo. Mas Judas não era salvo. Jesus sabia que ele não era salvo. Jesus falou isso aqui. Dentre vocês não tem um que não é, tem alguns que não creem.
Então, ou seja, desde o começo ele não cria no evangelho. Então, Judas ele não se desviou do evangelho, apostatou da fé. Eu não defendo essa ideia. No sentido, eu defendo a ideia de que ele apostatou sim, porque ele andou com Jesus, ele conheceu Jesus, ele viu as obras de Jesus, ele era um deles aqui, dos 12, fazia parte dos 12, ele abandonou Jesus. Mas no sentido de que ele se afastou, entregou e traiu, né? Ou seja, mas não que ele era salvo e deixou de ser. Eu entendo a apostasia de Judas nesse sentido, né? Da traição dele, né? De negar realmente de forma pública, né, a Cristo. Ele negou de forma pública a Cristo, mas dizer que ele era crente desviou, isso aí eu não vejo na base bíblica para isso. Seguros em Cristo. Cristo garante a salvação. Embora haja a possibilidade do crente apostatar-se da fé, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados e irrepreensíveis até sua vinda. Ou seja, nós, mesmo que exista essa possibilidade de perder a salvação, nós não temos que ficar preocupados, meu Deus, eu vou perder a salvação, será que eu sou salvo, será que eu não sou? É claro que todos nós temos que nos perguntar isso, né, se é salvo ou não, e para ter essa certeza. Mas falar assim, será que eu vou perder minha salvação? Jesus vai voltar, eu não vou para o céu? Será que eu vou morrer e vou para o inferno? Né, a gente tem que ter cuidado com isso, porque Cristo garante essa certeza de nos conservar, ou seja, ele vai nos conservar. Podemos nos sentir seguros em Cristo, pois ele tem poder de nos manter livres de tropeços. Então Cristo ele pode nos manter livres em tropeços. É ele que vai nos guiar, nos conduzir à vida eterna. A oração sacerdotal de Jesus revela muito dessa segurança. Ele falou para os discípulos, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, 28. Eu gosto muito desse versículo porque ele dá certeza que a salvação é para sempre. Uma vez salvo, sempre salvo. É isso que esse versículo está falando. Eu dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Ou seja, vocês nunca, jamais vão desviar. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele está garantindo que vocês não vão desviar, não é por causa de vocês não. Porque se dependesse de nós, irmãos, a gente desviava mesmo, mas é porque depende de Cristo. Ele que nos conduz e nos dá a certeza da salvação e nos conduz à vida eterna até o fim. Ele que nos faz perseverar. Olha só outros versículos. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. João 6, 39. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O versículo anterior, né, com o versículo 27, né? Porque o que eu falei aqui é só o 28. E aqui tem o 27 também. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca vão perecer. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Ele não vai ter, não. Ele já tem, é dele, pertence. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Então, ou seja, nós já temos a vida eterna. Nós já temos que viver com a certeza da vida eterna. A vida eterna começa aqui, não é lá no céu. A gente tem que ficar lá, porque quando eu chegar no céu, quando eu chegar no... Irmão, já temos, já vivemos eternamente. Jesus já nos deu a vida eterna. Essa certeza ele já nos deu. Então a gente tem que viver dessa forma. Isso aqui não vai dar margem para a pessoa ficar, porque já que eu tenho a vida eterna, eu vou viver no pecado. Aí aqueles versículos que eu li anteriormente. Né? Se você pulou o vídeo, volta lá no começo e veja, né, os versículos que eu li. Que quem é salvo de verdade vai viver uma vida de santidade. E não vai querer viver no pecado. Então a gente tem que ver isso aí. Né? Ter certeza da vida eterna, ter garantia de que a salvação é para sempre e você não vai perder, não vai dar margem para você viver no pecado. Porque se você pensa assim, você não é salvo. Fomos chamados para vivermos em santidade. Ou seja, vivermos com a vida santa, a imagem de Cristo. É isso que nós temos que pensar. Então, se nós temos a vida eterna, viver em santidade faz parte da vida eterna. Porque já pensou você viver eternamente pecando contra Deus? Não faz sentido isso. Né? Então, pecar contra Deus eternamente, isso é um absurdo. Então, é por isso que existe inferno, para condenar aqueles que são pecadores, e existe céu, para manter ali firme, em santidade, em comunhão perfeita com Deus para sempre. Um dia nós vamos para o céu e seremos glorificados e o pecado não vai fazer parte mais da nossa vida.
Então, mas hoje, nós já experimentamos a vida eterna. E vida de santidade já é um prelúdio do que vai ser no céu, né? Ou seja, sem pecado, né? Hoje nós não conseguimos viver sem pecado o tempo todo. No céu nós vamos conseguir. A alegria da salvação. Uma das maravilhosas consequências que alcançamos quando aceitamos a Cristo é a alegria da salvação, né? E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Então, Isaías 12, 3, né? Ou seja, o crente verdadeiro, ele é alegre, feliz, porque ele é salvo, né? Não tem mais o peso da culpa, do pecado, porque é pecador, não, já foi pago o preço. Não tem mais o peso da condenação, né? Ou seja, não seremos mais condenados, não precisa ter medo mais de ir para o inferno. Acabou, esse peso, esse medo, não precisa ter. Você tem que ser firme em Cristo e saber que Cristo está te conduzindo e vai te levar para o céu, pois somos aceitos e amados por Deus. E o efeito prático disso é vivermos uma vida cheia de alegria. Mas não vos alegreis porque vos sujeitais aos espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 20. Então os discípulos chegaram felizes, Senhor, nós expulsamos demônio, fizemos isso e aquilo. Jesus falou, olha, não precisa se alegrar por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. A certeza da vida eterna. Nosso fundamento da certeza da vida eterna não está firmado no mérito próprio. Então nós não vamos chegar no céu porque nós temos um mérito para isso, merecemos o céu. Porque vai chegar alguém lá no céu e falar, porque eu estou aqui, porque eu sou bom, eu me esforcei, eu lutei pela minha salvação. Ninguém está lutando por salvação. Tem alguns hinos por aí que falam que a gente está lutando para a salvação, que tem que pagar o preço. Irmão, ninguém tem que pagar preço nenhum, Jesus já pagou o preço. Nós temos que, claro, nos esforçar para viver uma vida de santidade, nos esforçar para viver uma vida longe do pecado. Isso que nós temos que fazer, mas pagar o preço e ter mérito para ser salvo, isso não existe. A única e exclusivamente no mérito da obra salvífica de Cristo Jesus. Então, ou seja, a salvação é por meio da fé em Cristo. O mérito é dele. A obra salvífica foi dele, não nossa. Então temos que ter sempre consciência de que nós somos salvos por meio da fé em Cristo. Nós temos que viver uma vida de santidade, que é a evidência de que somos salvos, e perseverar até o fim, que é uma evidência maior, que os que perseveram até o fim, esses sim, confirmam que estão em Cristo. Ou seja, se vocês permanecem na minha palavra, é porque vocês me amam de verdade. Então, quer mostrar que ama Cristo? Permaneça na sua palavra. Embora tenhamos livre-arbítrio para tomar decisões, o Espírito Santo age para nos converter do caminho errático. Ou seja, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo, né, do pecado, da justiça e do juízo, convence. Então, se não fosse o Espírito Santo, nós não seríamos salvos. É o Espírito Santo que nos convence. Tomamos uma decisão livre? Sim, tomamos uma decisão livre, mas é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós pecamos, o que nos diz que nós pecamos? É o Espírito Santo. Então, o crente que tem o Espírito Santo, ele tem a consciência que errou e precisa pedir perdão. Agora, aquele que não é salvo, que não tem o Espírito Santo, ele não vai ter essa consciência. Então, ainda que falhemos em alguma coisa, o nosso Senhor nos prende por meio dos laços de amor, trazendo-nos de volta para o aprisco. Então, é aquela ideia do pastor carregando a ovelha, né? Jesus é o nosso bom pastor, mesmo quando erramos, falhamos, estamos machucados como ovelhas feridas, ele nos carrega, nos conduz. Então, confiar em Cristo, é isso que nós temos que fazer. Se você confiar em você mesmo, você não vai ser salvo. Se você confiar em você mesmo, você está condenado, porque você só vai tomar decisão que não presta. Agora, quando você confia em Cristo, aí sim é diferente. Ele te conduz, te levanta, te perdoa, né? É claro, você tem que se arrepender e viver longe do pecado. Amém? Então aqui eu encerro o conteúdo, vamos para a conclusão. O perigo da apostasia é uma realidade, mas a certeza da vida eterna é uma grande dádiva tão gloriosa que suplanta esse perigo. Não há o porquê de procurar contradição quanto à relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Então aqui, ou seja, mesmo que você esteja pensando no sentido de que é possível perder a sua salvação, saiba que quem te conduz à vida eterna é Cristo. E existe essa promessa. Então não fique com medo de perder a salvação. Você tem que ter medo de não ser salvo
Isso sim você tem que ter. Olha para a sua vida e vê se você é realmente salvo. Porque uma vez que você tem certeza da sua salvação, e você permanece firme em Cristo e persevera até o fim, a vida eterna é garantida. Né? A não ser que você abandona de forma deliberada, consciente, né? E pública também. Né? Pode ser, não precisa ser pública não. Pode ser só no teu coração. Se você negar Cristo só no seu coração, abandonar Cristo só no seu coração, você já está condenado. Então permaneça firme em Cristo. É isso que vai dar certeza da sua salvação. Né? Então, assim, se você está pensando em desviar, ou se você já se desviou, pode ter certeza, né, que você nunca foi salvo. Porque se você é salvo de verdade, você está firme em Cristo. Né? Você está firme em Cristo e você vai perseverar até o fim. É a perseverança, é a vontade de perseverar que vai confirmar. Agora, se você não persevera, porque você não ama Cristo. Se você não persevera até o fim, você não perseverou, você desviou no meio do caminho, se você desanimou de viver uma vida de santidade, né, você desanimou, você não é salvo. Agora, vou dizer uma coisa aqui, uma realidade. Todo cristão passa por problemas. Todo cristão passa por tentações. E muitas vezes vem o desejo de desviar. Muitas vezes vem essa vontade. Mas ele fala assim, eu não vou fazer isso. Porque eu amo a Cristo e eu quero continuar com Cristo. Eu não quero viver pecando contra Cristo. Então isso é perseverança. Perseverança não é quando você está vivendo de boa o tempo todo. Não, é quando você encontra dificuldade, dá aquele desejo de parar, mas você fala assim, eu não vou parar. Eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Isso é perseverar. Né? Ou seja, você persevera quando tem a dificuldade. Nesse mundo vai ter. Então você está perseverando quando a dificuldade aparece, a tentação aparece, a tribulação aparece e você continua firme em Cristo. Deus é poderoso em Cristo para em Cristo nos guardar até o final, o dia final, a fim de que perseveremos nele em meio às provações da vida. Então é isso. Né? É Cristo que vai nos guardar até o final. Ele fala assim, Jesus fala, eu dou a vida eterna e ninguém vai roubar vocês da minha mão. Eu dou a vida para vocês, eu cuido de vocês e ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. Você já tem a vida eterna, é garantida, né? E ninguém toma. Então, é isso. Né? Eu não quero trazer aqui um debate calvinista e arminiano. A ideia é mostrar na Bíblia sobre a questão da possibilidade de perder a salvação e da possibilidade de não perder essa salvação. Eu, particularmente, tenho um pensamento que salvação não se perde. E se existe essa possibilidade, é algo muito extremo, né? É algo realmente bem extremo mesmo, de rejeição a Cristo. Mas o crente que está firme em Cristo, ele vai até o fim. Perguntas para quem está usando o slide aí na sua igreja, é só passar as perguntas para os seus alunos. Aqui o EBD em Foco tem alguns cursos aí de treinamento e capacitação, você entra, conhece os cursos lá. Bibliografia recomendada, o livro de apoio, né, a revista Ensinador Cristão, e dentre outros livros que você deve procurar aí. Só esqueci de mudar aqui o livro de apoio, peço perdão aqui com relação a essa imagem, né, foi um erro meu, mas toda lição tem um livro de apoio e toda lição tem uma revista atualizada do Ensinador Cristão, viu? Tá, só a questão da mudança aqui da foto do livro que eu esqueci de fazer. Mas é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.